A tecnologia do século XX, principalmente no século XXI, se desenvolveu numa velocidade vertiginosa. A sociedade rural concentrada na produção agrícola levou 10.000 anos para se tornar a sociedade industrial, centrada na produção de bens materiais. E esta, em apenas 200 anos, gerou a sociedade pós-industrial, centrada na produção de bens e materiais. Essa sociedade exige profissionais especializados, com atribuições específicas. E as atribuições dependem de formação tecnocientífica, adquirida nos vários cursos da área tecnológica, regulada pelas legislações que deram exclusividade a esses profissionais para exercerem suas profissões. Cada um deles tem suas atribuições profissionais em acordo com o currículo de seu curso. Essas atribuições são dadas aos profissionais pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com base nas características da disciplina fornecida pela escola. Para registrar, fiscalizar, normatizar e defender os princípios éticos com empresas e profissionais legalmente habilitados atuando no mercado, é que existem os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREA. A história dos CREAs começa em 1933. Nesse ano, foram promulgados os Decretos Federais número 23.196, que regulamentou o exercício da profissão agronômica, e o 23.569, que regulamentou o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. Em 1962, por meio da Lei 4.076, a profissão de geólogo passa a também ser registrada e fiscalizada pelo CREA. Em 1979, foi a vez do geógrafo pela Lei 6.664 e, em 1980, a do meteorologista pela Lei 6.835. Já os técnicos de nível médio, industriais e agrícolas são regidos pela Lei 5.524/68, regulamentada pelos decretos 90.922/85 e 4.560/2002. Por fim, surgiram duas leis básicas para a estrutura atual do CREA. A Lei Federal número 5.194/66, que estruturou o sistema CONFEA-CREA, e a Lei Federal 6.496/77, que instituiu a ART e autorizou a criação da mútua. Em relação a essas profissões, existe um sistema basicamente formado por 4 subsistemas. O subsistema de formação profissional é formado pelas instituições de ensino e seus cursos universitários e de nível médio. O subsistema de relações sociais é formado pelas entidades de classe, institutos e associações. O de relações trabalhistas envolve os sindicatos e associações sindicais. O subsistema de fiscalização é constituído pelo conjunto CONFEA, CREAS e Mútua, que registra e fiscaliza o exercício profissional do engenheiro agrônomo, do geólogo, do geógrafo, do meteorologista, do tecnólogo e dos técnicos de nível médio. Assim, as instituições de ensino formam, os sindicatos defendem, as entidades de classe integram e o Conselho registra e fiscaliza. O CONFEA e os CREAS são autarquias federais de direito público com poderes para fiscalizar o exercício profissional do engenheiro e das demais profissionais que integram o sistema. Assim, buscam garantir que esse exercício seja realizado de forma técnica e ética para beneficiar a sociedade. As funções do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais são diferentes, mas complementares. A fiscalização de fato é exercida pelos CREAS, enquanto o CONFEA é o órgão normativo e também a última instância recursal. O CONFEA e os CREAS são dirigidos pelos próprios profissionais, que representam instituições de ensino, associações e sindicatos. Os presidentes do CONFEA e do CREA são eleitos pelos demais profissionais pelo voto direto, com mandato de 3 anos e função honorífica.
A anotação de responsabilidade técnica estabelece a responsabilidade técnica do profissional por obras e serviços na área tecnológica, nos termos do contrato firmado com o seu contratante. O conjunto das ARTs registradas pelo profissional compõe o seu acervo técnico, que serve para a comprovação de aptidão técnica em licitações e concursos públicos. A Lei Federal número 4.950-A/66 dispõe sobre a remuneração dos profissionais de engenharia, estabelecendo o piso nacional do engenheiro. A Lei do Salário Mínimo Profissional garante aos profissionais 6 salários mínimos para a jornada diária de 6 horas. Para a jornada superior, deve ser acrescido 25% nas horas excedentes. É um importante instrumento de valorização profissional. Os CREAs funcionam com base em seus regimentos internos, que garantem o cumprimento da legislação profissional. Tem uma estrutura auxiliar formada por departamentos que constitui o respaldo logístico para a estrutura básica, sendo formado pelo corpo de funcionários do CREA e de suas inspetorias. O número de câmaras especializadas de um CREA varia em função do número de profissionais das diversas modalidades profissionais e das demandas de fiscalização. O CREA-RS tem 8 câmaras: Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Minas. A Câmara Especializada trata dos assuntos específicos de sua modalidade profissional. É coordenada por um conselheiro eleito entre seus membros, com mandato de 1 ano, que se reúne no mínimo uma vez por mês para analisar e julgar os casos relacionados ao exercício das profissões que compõem a sua modalidade profissional. Para formar uma Câmara, é necessário pelo menos 3 conselheiros de uma mesma modalidade. Elas funcionam em espaço próprio dentro do CREA e são a primeira instância para qualquer processo que entre no Conselho. Já o plenário do CREA é composto por todos os conselheiros, sendo a segunda instância de julgamento. Os assuntos tratados tanto no plenário como na Câmara são relatados e votados pelos conselheiros. O mandato do conselheiro é honorífico e pelo período de 3 anos, com direito a uma recondução por igual período. No final do mandato, recebe um certificado de serviços relevantes prestados à nação. O CONFEA tem sede em Brasília e, à semelhança dos CREAs, é formado por conselheiros representantes de instituições de ensino e de grupos profissionais. Ali são julgadas e decididas todas as ações de ordem profissional oriundas dos CREAs. O presidente do CONFEA é eleito por voto direto de todos os profissionais do país e o conselheiro federal eleito, também por voto direto, pelos profissionais do Estado que representa, com mandato de 3 anos e função honorífica. O plenário do CONFEA é constituído por um presidente e por 18 conselheiros federais, de acordo com o disposto em normativo específico, tendo sua composição renovada em 1/3 anualmente. Entre as atribuições do CONFEA, destacamos como principais: ser a instância superior do sistema, publicar resoluções, interpretando e regulamentando a legislação, julgar, em grau de recurso, infrações ao Código de Ética e às leis 5.194 e 6.496. E estabelecer valores de anuidades e taxas, respeitando os valores máximos previstos em lei. A sustentação econômica do Conselho Federal é feita por todos os CREAs, que repassam 15% das receitas arrecadadas. A Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAs, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, pela Resolução número 252/77, conforme a autorização legal contida no artigo 4º da Lei 6.496 de 77.
O principal objetivo da mútua é oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. O CREA mantém inspetorias instaladas nos principais centros urbanos. São extensões do CREA que vão ao encontro dos profissionais em suas regiões de trabalho. São extensões do CREA-RS. O Conselho possui 44 inspetorias. Essas inspetorias, inspetores eleitos pelos profissionais da região geográfica da inspetoria, com as funções de auxiliar na administração de inspetoria, coordenar as reuniões das comissões, determinar prioridades a serem fiscalizadas e representar o CREA. Praticamente todos os serviços do Conselho podem ser feitos nas inspetorias. Para o profissional se registrar no CREA, é necessário 1. Preencher requerimento. 2. Diploma. 3. Histórico escolar. 4. Carteira de identidade. 5. CPF. 6. Título de eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral. 7. Comprovante de residência. 8. Prova de quitação com serviço militar. 9. 2 fotografias. Como resultado do seu registro no CREA, o profissional recebe uma carteira de identidade profissional, que pode ser utilizada em todo o território nacional como documento de identidade e a qualquer momento poderá imprimir do site do CREA-RS na internet sua certidão de registro profissional, além de ter acesso ao programa de preenchimento de ARTs. Para manter o seu registro no CREA ativo, o profissional deve pagar uma anuidade até o final do mês de março de cada ano. Para o legítimo exercício da profissão, é obrigatório estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade. Assim como os profissionais, também as empresas da área tecnológica devem se registrar no CREA, anotando profissionais habilitados como seus responsáveis técnicos. Para uma empresa participar de uma licitação de uma obra de engenharia, por exemplo, é obrigatório apresentar a sua certidão de registro no CREA. Todos os serviços que o CREA-RS oferece aos profissionais, empresas e sociedade podem ser acessados pelo site do Conselho na internet